Bicho, vou falar uma pausa aqui. Vocês já tiveram um problema com cliente assim? Cliente é bicho difícil, não é não? Eu sou legal pra cacete, mas, ó, obrigado. Não teve, Felipe, problema com gente assim, chata? Eu tenho uma história, eu vou falar aqui. Tem direto, né? Cara, imagina, cliente, os caras estão te pagando, né, é um serviço, os caras são difíceis. Imagina docente, velho, professor. Eu sou legal, né, mas tem professor que deve ser meio... Bicho, eu tenho uma história, ó, talvez sirva pra você aí. É difícil se relacionar com pessoas, é difícil, os meninos sabem. Tem uma história que é o seguinte, quando eu fiz um mestrado uma vez, ô, professor, não fica chateadinho não, tá, é de boa, é pros outros aprender. Quando eu comecei a fazer uma pós, não vou especificar muito, eu combinei com o professor o seguinte, era uma pós muito diferente do que eu faço, da área da saúde. E aí eu fiz uma promessa pro professor, eu falei, pô, eu quero, isso aqui é muito inovador, pô, isso aqui é muito legal e tal. Eu prometo, falei pra ele, eu prometo que estudar, empenho, fazer o trabalho não vai faltar. Isso eu te prometo. Prometo. Beleza. Comecei uma pós, um mestrado. E aí, no meio do caminho do mestrado, quem faz mestrado sabe disso, começou a mudar um pouco as coisas, mudou todo o trabalho depois de um ano fazendo trabalhos esporádicos de laboratório e tal, mudou todo o trabalho. Passei nas matérias que eu tinha que passar no mestrado, que era muito difícil porque eram coisas totalmente diferentes. Mas o trabalho começou a não fazer sentido para mim o mestrado. O mestrado, eu entendo que é para você se tornar professor. Então, aquilo ali não estava me tornando nem um pouco alguém que seria um ser humano melhor, um profissional melhor para ser professor de alguém. Então, para mim, não estava fazendo sentido nenhum. Eu estava sendo quase uma especialização de técnico, então não fazia sentido. E aí eu cheguei para o professor e falei, professor, me desculpe, mas não está fazendo mais sentido para mim. Por N questões que não cabe aqui ficar especificando. Mas não fazia sentido mais para mim. E eu sempre fui uma pessoa que quis ser professor, tanto que eu sou professor hoje. E aí eu recebi uma frase, que era assim, sabia que você não ia dar conta. Ah, meu amigo. Falei, desculpa, mas o que é dar conta para o senhor? Eu passei em todas as matérias, fiz tudo relacionado ao trabalho até então. Só que, como mudou tudo, e o que estava acontecendo até agora não faz sentido para mim, muda, não é meu propósito de vida isso, não quero isso para minha vida, eu estou agradecendo, mas não faz, eu não preciso continuar aqui. Então, nessa frase eu respondi dessa maneira, a minha promessa eu cumpri, que era me dedicar, estudar, fazer tudo o que eu podia fazer para passar as matérias, ser um aluno bom, e eu fiz. Só que a partir do momento que a entrega não foi adequada, não foi o que eu queria, não esperava, eu tenho a liberdade de escolher, eu tenho um livre-arbítrio, né? As pessoas podem querer me orientar ou não, e eu tenho escolha. Você tem escolha. Então, uma dica, caso você queira fazer uma pós, seja ela qual for. Primeiro, verdade. Segundo, se empenhe ao extremo. E terceiro, tem que fazer sentido para você, tem que ser o seu propósito. Se você fugir disso, você está fugindo da sua realidade e a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, se você gostou, se você te abrir uma chave para você, deixa teu comentário aqui, que pode te ajudar a ajudar outras pessoas também. Valeu?